Alô, galera, professor Guilherme Lemos da sua disciplina de atualidades. O projeto você conhece, Maratona de Atualidades. E o cursinho, seu diferencial, destaque pré-vestibulares e concursos. Deixa eu tirar o óculos. Eu queria esse caráter mais informal, mas na realidade a luta é grande, né, turma? A gente está muito próximo do Exame Nacional do Ensino Médio, tá faltando pouco, então agora é dar o gás mesmo, é dar aquela fortalecida, reforçar aqueles conteúdos sobre os quais você tem maior dificuldade, dar uma revisadazinha em relação a alguns temas, e você sabe qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo aqui é multiplicar as tuas chances de aprovação e te oferecer subsídios, te oferecer informações que você possa utilizar desde a prova de Ciências Humanas e suas tecnologias. Afinal, o Enem é uma prova que até a edição do ano passado era toda permeada por temas transversais, por temas atuais. Não sei se essa prova virá mais técnica, mas estou na esperança, até porque o tema da redação é sempre um tema de relevância nacional e que enquadra aí a questão das atualidades. Por isso, eu quero trabalhar contigo dois temas vinculados à educação, meu querido. Eu acredito que esse ano pode vir algum tema vinculado à questão educacional. Então eu queria trabalhar com vocês a regulamentação do homeschooling ou ensino domiciliar no Brasil e a Lei 13.819 do ano de 2019, que cria a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio, ou seja, prevenção à violência autoprovocada. Anota no teu caderno, faz teu diagrama. O que seria a violência autoprovocada? Suicídio consumado, número 1. Tentativa de suicídio, número 2. Automutilação ou autolesão, em inglês cutting, número 3. Então lembra que agora você pode se utilizar dessa expressão, violência autoprovocada, tá bom? Mas calma, Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio é tema já do nosso curso. O que eu quero agora é trabalhar com vocês o homeschooling. Primeira coisa, turma, é uma modalidade de ensino em que pais, professores particulares ou tutores assumem o processo de instrução e de aprendizado das crianças. É um ensino feito fora da escola, é um ensino feito em casa, é um ensino doméstico, é o home education ou homeschooling. O que chama a atenção, turma, é que é uma prioridade do governo. É uma prioridade do governo a tentativa de regulamentar o homeschooling no Brasil. Por que, Gui? Porque a prática é inconstitucional. A prática hoje é ilegal. Entenda, 65 países já regulamentaram o homeschooling. Alguns exemplos: Estados Unidos, África do Sul, Rússia, Canadá, Austrália, Reino Unido, França, são países que legalizaram o ensino domiciliar. No Brasil, entretanto, a prática é inconstitucional. Olhe que, de acordo com a ANED, fonte dos dados, ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar. De acordo com a ANED, existem no Brasil 7,5 mil famílias homeschoolers. Isso daria aí um total de 15 mil crianças nessa modalidade. Gui, e olhe que é inconstitucional. Exatamente, de acordo com o presidente da ANED, assim que regulamentado, esse número deve triplicar. E por que inconstitucional? Galera, para que ocorra a regulamentação do homeschooling, é necessária a alteração de 3 legislações. Primeiro, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 1990.
Segundo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ou seja, a LDB. E por último, o Código Penal, exatamente. O artigo 246 do Código Penal, vou começar aí de trás para frente. O Código Penal, no seu artigo 246, afirma o seguinte: deixar sem justa causa de prover instrução primária a jovem em idade escolar é crime. Crime tipificado como abandono intelectual. Olha a pena, 15 dias a 1 mês ou multa. É óbvio que casos de abandono intelectual no Brasil reverberam enquanto multa. Mas lembre-se que quem é homeschooler usa o argumento de que não estão deixando sem justa causa de prover instrução. Estão oferecendo-a, mas em casa. Então lembre-se, o Código Penal no seu artigo 246 diz que deixar sem justa causa de prover instrução primária a jovem em idade escolar é crime. A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, diz o seguinte: é dever dos pais a matrícula escolar dos 4 aos 17 anos. Olha aí. E essa educação pública pressupõe o bizu bog. Não leve aí, pelo amor de Deus, para qualquer outro sentido. Educação bog seria educação básica, obrigatória e gratuita. Então é dever dos pais matricular seus filhos dos 4 anos aos 17, ou seja, da pré-escola ao ensino médio, perfazendo aí todo o caminho da educação básica. E eu ainda tenho o ECA. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz o seguinte: criança é aquele indivíduo com até 12 anos incompletos. Adolescente é aquele que completa 12 até 18 incompletos. O que é que o ECA diz, Gui? O ECA diz que toda criança e todo adolescente tem direito à educação. E detalhe, tem direito de se matricular numa escola próximo do seu local de residência. Então lembre-se, para o homeschooling ser regulamentado, há necessidade da alteração de 3 legislações vigentes. Então é um tema extremamente polêmico e que poderia aparecer em relação ao Enem. Por quê? Ora, porque é uma prioridade do governo a sua aprovação. Inclusive a ministra Damares vai entregar o projeto de lei ao Congresso, já que abriram mão da ideia de uma medida provisória. Ok, tranquilo. Argumentos, tio Gui. A gente vai usar como argumentos a favor a própria ANED, Associação Nacional de Ensino Domiciliar. Argumentos contra a bancada, a Frente Parlamentar da Educação. Vamos iniciar aqui com os argumentos contra. O primeiro eu já te disse. A prática é ilegal no Brasil, a prática é inconstitucional. Segundo, de acordo com a Frente Parlamentar de Educação, o homeschooling é um modelo de ensino elitista, insignificante e isolacionista. Por que elitista? Porque só famílias muito bem estruturadas poderiam aplicar o homeschooling. Já que você sabe que classes sociais que não são tão favorecidas assim, às vezes tem a necessidade de matricular seu filho na escola, lógico, para que ele receba todo o processo de instrução, mas também por uma necessidade em torno aí do mercado de trabalho. Tanto o pai quanto a mãe estão ali na labuta, estão ali na luta, obviamente, por uma remuneração ao final. Então lembre-se, o modelo é elitista, porque só famílias muito bem estruturadas poderiam custear todos esses professores particulares e tutores. Além disso, o modelo seria insignificante, mas eu não gostaria que você levasse para uma questão com cunho muito pejorativo, muito negativo. Insignificante aqui, no sentido de que o governo coloca como foco a criação de mais escolas cívico-militares e de regulamentar o homeschooling, quanto que na realidade
O foco deveria ser o fortalecimento da educação pública como um todo. A escola integral que está aí sofrendo com a evasão, porque não deve se aumentar apenas o tempo de permanência do aluno, mas nós precisamos contemplar, potencializar seu nível de aprendizagem. Então essas aulas, essas disciplinas, enfim, tem que ser mais atrativas. Então o foco do governo deveria ser de fato a criação de 108 novas escolas cívico-militares e regulamentação do homeschooling, ou a educação como um todo, fazendo também pela escola profissionalizante, pela escola de tempo integral, pelas escolas regulares que precisam aí sobreviver para aqueles que trabalham e precisam do turno noturno. Então, insignificante, turma, no sentido de que hoje no Brasil eu tenho 45 milhões de estudantes. Então eu estou legislando para 15 mil crianças. Ok? Para uma minoria em relação a uma totalidade e isolacionista, porque você está tirando desse jovem a escola enquanto espaço de vivência, a escola enquanto espaço de socialização. Ok? Então lembre-se, é necessário que esse estudante não apenas aprenda os conteúdos normativos, os conteúdos formais, mas é também necessário que ele tenha contato com ideias divergentes, justamente para que ele construa um grau maior de tolerância. Tá bom? Já os argumentos a favor para a gente finalizar, eu tenho 3. O primeiro, de acordo com essas famílias que defendem essa modalidade de ensino, está a preservação dos princípios morais da família. Inclusive, o homeschooling chegou ao Supremo Tribunal Federal por causa de um caso de uma família em 2012, aliás, que discordou de uma aula de ensino religioso que foi ofertada pela escola que ia contra os dogmas daquela família. Outra, os eventos de violência, os casos de intimidação sistemática, bullying, os casos de abuso sexual e os casos envolvendo também atiradores que invadiram escolas e praticaram aquelas atrocidades. Então isso reforça às vezes no pai a ideia de educar formalmente seu filho no ambiente intrafamiliar, no ambiente doméstico. Tá bom? São alguns argumentos. Amizades indesejadas na visão dessa família também poderia entrar como argumentos aí utilizados como a favor. Tá certo? Outro argumento também utilizado pelos pais que são favoráveis ao homeschooling é a crítica ao modelo fordista de educação, ao padrão massificado como essa educação é feita. Ou seja, professores que têm que controlar turmas de 40, 50 alunos e que não conseguem, mesmo durante todo o ano, a construção de um vínculo afetivo tão sólido. A questão da indisciplina é muito colocada. Então essa questão do trabalho repetitivo, da cópia de diagramas, da especialização do trabalhador, da fragmentação em disciplinas, de uma linha de montagem que vai desde a educação infantil até o 3º ano, onde esse aluno tem sua criatividade minada muitas das vezes. Então tudo isso é utilizado como argumento, mas eu ainda acredito na escola. Como Paulo Freire diz, escola é feita por gente. Então eu ainda acredito muito na educação. E eu tenho certeza que você também. Então o que eu desejo é o fortalecimento de todas as modalidades de ensino. Eu quero que você tenha liberdade para optar pelo melhor para a sua família. Então, as escolas cívico-militares cabem, por exemplo, a escola profissionalizante, enfim, as escolas técnicas, o próprio homeschooling. Mas o que a gente pontua aqui é: não abandonemos a escola, porque ela necessita mais do que nunca de nossa ajuda para o fortalecimento da educação e para que o Brasil não apenas melhore suas estatísticas, suas notas, inclusive em avaliações externas como PISA, mas que você tenha a real sensação de que a educação brasileira, de fato,
está melhorando. Cheiro grande, até a próxima. Fiquem com Deus. Aqui seu companheiro Guilherme Lemos de Todas as Horas e calma que tem mais dica vindo por aí.